Olá! No programa de hoje, Almoço Solidário. Trabalho dos alunos de jornalismo para a população carente. Nós vamos conhecer a história do Instituto Lauro de Souza Lima, com a participação do repórter cinematográfico Jaime Prado. E eu sou um dos testemunhos da história, a minha vivência de 38 anos. E vou te contar uma história para você, aí do Câmera Livre, agora. Olá! Hoje vamos conversar com a Moema Novaes, estudante de jornalismo da Unesp, que participa de um projeto de extensão pela universidade, o jornal Voz do Uniceia. Moema, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela oportunidade de poder falar sobre o jornal. Moema, jornalismo, o jornalista ele leva notícia, leva informação. E vocês trabalham diretamente no Uniceia, né? No Jardim Uniceia. Como que é feito esse projeto? Bom, o Voz Uniceia ele é um projeto de extensão patrocinado pela ProEx e ele é um jornal comunitário. Como ele é um jornal comunitário, a gente tem 3 frentes, que é o jornal impresso, a parte de eventos e o blog. O jornal impresso ele é bimestral, sai 2 vezes a cada semestre e ele é produzido inteiramente com participação dos moradores. Então a gente tem todo um ciclo de produção que os repórteres primeiro eles vão ao bairro, eles conversam com os moradores, procuram saber o que está acontecendo. Depois desse diálogo eles se reúnem, discutem possíveis temas que poderiam gerar boas matérias, que vão ser de interesse de toda a comunidade, não só de uma pessoa ou só de um setor. E depois disso eles apuram as matérias. O jornal ele é feito, eles redigem as matérias, conversam com fontes, ele é impresso e depois eles voltam ao bairro para entregar de mão em mão, casa em casa, o jornal impresso. A parte de evento, ela atua junto com o jornal impresso, que é fazer atividades com o pessoal do bairro. A gente trabalha muito com as crianças, principalmente. Então, por exemplo, no ano passado nós fizemos o Dia do Jornalista, que as crianças elas escolheram o tema das matérias que elas queriam fazer, elas produziram matérias, elas fotografaram, escreveram e depois todo esse conjunto de matérias, mini matérias, saíram no jornal impresso. Agora a gente está com uma campanha para fazer o almoço de Natal, então a gente está fazendo arrecadação de alimentos para doar para o pessoal do bairro, que no dia 23 eles vão se reunir, fazer um almoço, uma festinha para comemorar o Natal. Isso é muito importante, né, Moema? A participação não só na teoria, mas vai para a prática, e você está falando da parte de eventos. O que vocês precisam, como que está sendo essa campanha, então, especificamente agora para 2014, para dezembro, para ajudar, né, nessa campanha fraternal do almoço? A gente está com uma campanha muito forte no Facebook, a gente está divulgando bastante pelas nossas redes sociais. A gente precisa de doação de carne, arroz, feijão, copo plástico, talher. A gente já está fazendo a campanha dentro da própria Unesp, com os alunos. Entramos em parceria com o portal Participe de notícias e eles também estão ajudando a gente, eles também estão divulgando, tanto que um dos pontos de coleta é a sede do Participe. E onde fica? É na rua 1º de agosto. E a gente também está fazendo plantão na Unesp, na própria Unesp. Então é só procurar a gente, procurar no Facebook, quem puder colaborar. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Então é isso. Qual é o contato do Facebook mesmo? É só Voz Uniceia. Voz Uniceia, e a gente tem o nosso e-mail, que é jornal.vozuniceia@gmail.com. É só procurar a gente. E é sempre bom reforçar, né? Toda parceria, quem puder ajudar, tem que ficar muito à vontade mesmo, vir, porque faz toda a diferença, né, para essas crianças, para um almoço, né, da comunidade. Sim. E vocês que tiveram toda essa experiência, faz a diferença, não faz? Sim, sem os moradores não existe jornal. E a parte de eventos é justamente para isso, para mostrar para os moradores que a gente está lá com eles e por eles e para eles. Então, tudo que a gente faz é pensando no melhor dos moradores. A gente não está ali para tirar proveito de ninguém, muito pelo contrário, o nosso intuito é sempre ajudar. A parte de eventos é justamente para isso, poder fazer atividades diferenciadas com as crianças, até mesmo com os adultos, com os jovens, poder colaborar da maneira que for possível para a gente e que vai ser melhor para os moradores. Muito bem, Moema.
Eu fico muito contente pela sua participação, espero que vocês consigam aí atingir o objetivo de vocês, que é arrecadar o máximo, né, de quantidade de alimentos aí para contribuir. Moema, repete pra gente os contatos então, só para reforçar. Certo. Você pode encontrar o Voz Uniceia em todas as redes sociais. Nós temos o Facebook, que é apenas Voz Uniceia, o Twitter, o Instagram, e a gente tem o nosso e-mail, que é jornal.vozuniceia@gmail.com. Gente, então vamos ajudar, contribuir realmente, porque vocês podem fazer toda a diferença. O Natal já vem chegando, todo mundo está em festa, ouço os sinos badalando, o mundo se manifesta, tudo está tão arrumado, toda a rua enfeitada, e o menor abandonado vai dormindo na calçada. O ano novo vem chegando, as vitrines estampadas, muita gente está olhando, mas não pode comprar nada, nada, nada na panela, nem pernil, nem rabanada, e a criança da favela vai sonhando acordada. O Natal já vem chegando e a tristeza não desiste, e tem gente duvidando que Papai Noel existe. Se a meia na janela guarda o maior segredo, a criança da favela só precisa de um brinquedo. O ano novo vem chegando, mais um ano e nada muda, nossa fé vai aumentando, e Papai do Céu ajuda. Tanta gente sem telhado, de Papai Noel carente, e o menor abandonado só precisa de um presente. Já vem chegando e a tristeza não desiste, e tem gente duvidando que Papai Noel existe. Se a meia na janela guarda o maior segredo, a criança da favela só precisa de um brinquedo. Vem chegando, mais um ano e nada muda, nossa fé vai aumentando, e Papai do Céu ajuda. Tanta gente sem telhado, de Papai Noel carente, e o menor abandonado só precisa de um presente. O Natal já vem chegando. Daqui a pouco você vai conhecer a história do Instituto Lauro de Souza Lima. Até já! Olá, eu sou Salvador Dôniga, Arte em Cabelos. Se você quer ficar com os cabelos mais bonitos, venha pra cá. Fazemos corte, luzes, coloração, escova progressiva e mecha. Agende um horário, fique de bem com o espelho. 014 3226 3171. E eu volto para falar de estética. Olá! Hoje vamos falar sobre o Instituto Lauro de Souza Lima, o antigo Asilo Colônia Imurés.
E quem conversa com a gente é o repórter cinematográfico Jaime Prado. Jaime, seja bem-vindo ao Câmera Livre. Muito obrigado, Mara. Mais uma vez, né, a gente está junto, tentar falar um pouquinho de uma história que a própria história desconhece. Muito bom. Jaime, você não tem muito tempo na casa, né? São somente 38 anos. Graças a Deus, né? 38 anos de idas e vindas, de encontros e desencontros, né? E eu tô lá ainda, né? Agora já quase me aposentando, esperando a definição para me aposentar. Mas com certeza absoluta, Mara, levando muita coisa da história que eu conheci no dia 26 de junho de 1968. Eu era apenas um garoto, com 15 anos de idade. E depois, 8 anos, voltei no dia 4/2 de 1976. Eu tenho mania de datas, né? E já fazendo parte do quadro de funcionário do Hospital Aimorés de Bauru, do Hospital Lauro de Souza Lima, e agora o atual Instituto Lauro de Souza Lima, referência mundial nas pesquisas e no tratamento. Muito bem. Jaime, você não somente atua na sua função, mas você também acaba estudando a história, tem o contato com os antigos pacientes, né? Com certeza absoluta, Mara. Não só com os antigos, falar pra gente? Não só com os antigos internos ou pacientes, né? Meus verdadeiros amigos, meus professores, né? Sem faculdade, mas aprenderam na escola da vida. Isso é muito importante. Além do que eles me contam a história, eu vou tentando, através dos livros da própria história, falar com dados, com textos original da história. Uma história que é genuinamente bauruense. E esse livro tem uma história, você pode falar um pouco pra gente? Esse livro tem uma história muito interessante. Nessa história, neste livro, Mara, eu trago aqui a personalidade, né, do Dr. Lauro de Souza Lima, o bandeirante da ciência brasileira, o missionário dos Hansenianos e o cara que implantou o tratamento sulfônico nas 5 colônias de isolamento do estado de São Paulo. Lauro de Souza Lima dispensa comentário. Lauro de Souza Lima, se você for ver na biografia dele, é um cientista, um pesquisador muito famoso, né, que empresta o nome da família para a instituição bauruense, né, Instituto Lauro de Souza Lima. E esses conhecimentos também, referente à história do Lauro de Souza Lima, eu fui conseguindo com os internos e com a família. Quando o Instituto completou 75 anos de história, eu convidei um sobrinho do Dr. Lauro de Souza Lima, que não conhecia a instituição. Foi até interessante. Ele retornava do Mato Grosso, de um passeio com a família, e viu uma placa na rodovia, Instituto Lauro de Souza Lima. Ele levou um espanto. Segundo ele me contando, né? Ele parou e começou a perguntar. Várias pessoas ensinou para ele o caminho errado, mas ele foi me encontrar com eu e o Nivaldo Mercúrio, que o Ailton até citou agora há pouco, né? Em frente ao cassino. E foi uma emoção tão grande, porque nesse momento eu conquistei mais um amigo da família de Souza Lima. Muito bom. E você pode falar pra gente, pro telespectador, um pouquinho do Nivaldo? Pra gente conhecer um pouquinho como que é lá dentro, esse procedimento, como foi. São muitas histórias, né, Jaime? São histórias que a própria história desconhece. E falar do Nivaldo é emocionante. Nivaldo hoje é um interno com 88 anos de idade. Foi pra lá um garoto e tá lá até hoje, né? Eu digo o seguinte, o computador tem um chip na memória. E a memória do Nivaldo é um chip do computador, porque ele fala a data, tudo que aconteceu no decorrer dos 67 anos de vivência dentro da colônia. O Nivaldo, ele narra com conhecimento, com lucidez, é um mestre da história antiga. Certo, e o Nivaldo, ele fez uma escolha de estar dentro do Instituto. Sim, o Nivaldo foi para lá um garoto ainda, com 17 anos de idade, né? E um dado interessante que o Nivaldo relata para as pessoas e conta para as pessoas, quando foram retirar ele da casa dele. Tiraram toda a família e botaram fogo na casa dele. Ele ficou apenas com a roupa que estava no corpo, queimaram tudo, porque naquela época, Mara, era complicado falar na lepra antiga, né? Um simples contato, é como se eu estivesse te passando a doença, a moléstia. E nunca foi assim. Desconhecimento mesmo. Desconhecimento da doença, total, né? Da doença, né? Da moléstia. Mas hoje não, hoje seu preconceito, a Hanseníase tem cura, o seu preconceito e o meu preconceito também tem, né? Hoje é curável, 1 ano no tratamento, a pessoa está curada.
Mas ficou aquela marca do passado, o estigma do preconceito, do isolamento social, do pai, da mãe separado do filho. Muitos deles que nasceram dentro da instituição foram levados para um educandário. E veja bem como que é a vida, Mara. A vida nos prega peça em um teatro mal ensaiado, né? Eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje que foram retiradas do seio materno, no momento que ela nasceu, foi tirado bruscamente e levou embora. E 57 anos depois, ela voltou a trabalhar dentro da instituição ou da colônia de isolamento que afastou da família. E como que vocês proporcionam, porque você faz parte também de uma ONG que ajuda essas pessoas a terem um encontro com suas famílias, né? Ou pelo menos conhecer um pouco dessa história. Sim, eu faço parte do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que nasceu em Bauru, nasceu dentro de um leito de uma enfermaria, e o cidadão que teve essa ideia brilhante, maravilhosa, meu amigo inesquecível Bacurau, que já não está no nosso meio, né? Já subiu, ele tinha as mãos todas defeituosas em garra, mas a cabeça, uma inteligência fora do comum. Tanto é que hoje eu pego muitas ideias e pensamentos do Bacurau para mim falar com as pessoas. Bacurau era um cidadão do Acre, escrevia muito, com a mão deficiente, escrevia muito, amassava e jogava fora. E aquilo que ele via, que servia para ele e para os demais amigos internos da instituição, ele ia guardando e ia acumulando como se fosse um caderno, um livro ou um diário, né? Eu aprendi muito no decorrer desses 38 anos com o Bacurau, com Elias, que é o historiador, com o Nivaldo, com o seu Bernardino, o mais antigo que tem em Bauru hoje, uma pessoa maravilhosa, com 94 anos de idade. É a história viva que a história desconhece, Mara. São pessoas que me dão conhecimento, são pessoas que me dão ensinamento do que é toda aquela história do passado, que ainda era vista em preto e branco, uma história de isolamento, de esquecimento, né? Eu digo o seguinte, lá no passado era a cidade dos excluídos. Não tinha o direito de ir e vir. Hoje mudou, né? Hoje a gente tem aquele trajetória de ir ao encontro deles, tocar na mão deles. Eu falo o seguinte, não importa se um paciente tem uma mão em garra, quando ela faz esse gesto, Mara, ela torna uma só. Muito bem, Jaime. É o preconceito mesmo do desconhecido, né? Hoje, graças a Deus, que mudou essa situação. É, realmente. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse assunto. Você também não saia daí, porque a gente tem muito para falar sobre isso. E agora eu vou falar sobre estética. Para você que gosta de cuidar do visual e gosta de se cuidar, nós oferecemos tratamento de estética facial, limpeza de pele, peelings e tratamento para mancha e para ruga. E também estética corporal, com um tratamento para redução de gordura localizada, celulite, estria. Oferecemos também maquiagem definitiva, permanente e coloração de cílios. Fique em dia com o espelho e arrase no visual. Nós oferecemos também tratamento de acupuntura sistêmica, acupuntura auricular e acupuntura estética. Venha cuidar da sua saúde. Salvador Dônega, cabelo, saúde e bem-estar. Marque seu horário. Estamos falando sobre a história do Instituto Lauro de Souza Lima, com o repórter cinematográfico Jaime Prado. Jaime, você pode falar pra gente um pouquinho sobre os filhos separados de suas famílias porque tiveram a lepra, o Mohan desse projeto, como que funciona, que você também é um membro? Então, olha, o Mohan é interessante, nasceu em Bauru, há 32 anos, né, dentro de uma enfermaria, né, o meu inesquecível amigo Bacurau. É um cara muito inteligente, ideias e pensamentos que eu estou cultuando, estou conservando na minha memória, porque tudo aquilo que o Bacurau me dizia em 76, 77 está aqui, está registrado. E eu faço parte sim do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que é o Mohan. Nós estamos em 27 estados brasileiros, em 26 países do mundo, né? Um trabalho que
Hoje nós somos um movimento social de maior abrangência no governo federal, né? Que a gente está sempre em contato. No passado, com o presidente Lula, a gente estava sempre se reunindo, né, em Bauru, em São Paulo, no Rio. E está caminhando, né? O Mohan, uma instituição que o coordenador nacional Arthur, que muito breve, filhos separados de Bauru e região, hein? Aguardem. Arthur estará em Bauru e a gente vai sentar e discutir o projeto dos filhos separados. Mara, infelizmente, são 40 mil filhos separados nesse Brasil brasileiro que eu sempre falo. Por que filhos separados? Quando os pais eram internados nas colônias, os filhos eram retirados, mesmo aqueles que nasciam na colônia ou ficavam fora, eram separados. Na minha família eu tenho 4 primos, né? Tenho o caso de 4 primos que foram separados, né? Então, brutalmente, né? E falava o seguinte, levavam para os educandários, mas no educandários também as crianças eram espancadas, as crianças eram maltratadas, botavam-se para trabalhar, botavam ajoelhado em cima de caroço de milho, né? Dava medicamento para as crianças dormir. Tudo isso foram massacrados por um preconceito de uma doença que vem desde os tempos bíblicos, a doença mais antiga da nossa humanidade. A lepra. A lepra, hoje hanseníase. Então eu estou como voluntário, né, não só eu, o Elias, a dona Alice Andrade, em Bauru, nesse movimento que tem a coordenação do meu amigo Arthur Custódio, há 20 anos coordenando esse movimento no Brasil, né, viaja pelo mundo aí no combate ao preconceito do hanseniano. Eu me sinto bem, Mara, me sinto bem porque eu estou dando um pouco daquilo que eu posso dar, né? Poderia dar muito mais como ser humano, como cidadão, como uma pessoa que está há 38 anos trabalhando dentro de uma colônia de isolamento, sentindo na pele, ouvindo e assistindo os filmes ainda em preto e branco da história. Mas me sinto feliz. Estou para completar agora a minha aposentadoria, vou sair com uma felicidade enorme no coração, carregando muito material da história, modéstia à parte hoje. Esse maluco que fala diante de uma câmera, né? Faz um trabalho, às vezes reconhecido e às vezes não. Mas o reconhecimento vem através das pessoas fora do país. Hoje são quase 440.699 pessoas que com certeza vai dividir comigo, com você, com a equipe do seu programa, né? Esse material que a gente está gravando aqui hoje, falando do Instituto, falando da história, falando da hanseníase e falando do Mohan Nacional. Felizmente, né, esse preconceito ele foi quebrado com a ajuda de muitas pessoas envolvidas. Só que o Brasil ele ainda ocupa o 2º lugar de hanseníase. E como que é esse movimento dentro do Lauro? Então, a gente tem dentro do Lauro, o Lauro é referência mundial no tratamento, nas pesquisas, temos os grandes profissionais da área, né? Alguns deles já não presentes no nosso meio, como o caso do Dr. Opromola, que chegou lá em 57, né? Foi um dos pioneiros trabalhando com o Lauro de Souza Lima, com o Dr. Oswaldo Cruz. São pessoas que passaram pela história ou ficaram e fizeram a sua história. São pessoas que a gente não pode esquecer e não deve cair no esquecimento. São pessoas que construíram uma história, fizeram parte de uma história. Eles foram e a história continua. Jaime, você que tem esse contato direto com pessoas, né, que tiveram a doença, hoje estão curadas, graças ao envolvimento de muitos, a ciência, né, a evolução, como que é ouvir a história, vivenciar de uma certa forma essa história? Às vezes é difícil falar, Mara, porque eu ouço história de pessoas com 80, 70, 90 anos, 101 anos, como eu já ouvi, né? Pessoas que me dão conhecimento de uma história que eu não conheci. Conheci através dos tempos, né? Lendo os livros, puxando no histórico dos livros que me dá esse conhecimento. Mas interessante é você ouvir, olhando no olho. E são pessoas que emocionam a gente, né? Porque apesar do sofrimento, são pessoas que vivem, né? E eu falo o seguinte, o portador da lepra antiga, o hanseniano, não precisa só de remédio. Ele precisa de carinho também, no contato físico, de apertar a mão, de fazer um carinho no rosto dele. Isso é coisa que me emociona ainda quando eu falo dessas pessoas.
Me emociona porque eu tive uma tia, Mara, que foi interna lá em 37. Foi pega também, assim, brutalmente, né? E de 37 a 48, ninguém da minha família sabia onde ela estava. Depois que ela foi a óbito, em 48, meus avós, meus tios, né, foram me relatando essa história, depois que eu tinha conhecimento da história. Então são sentimentos que eu tenho ainda dessa história antiga, da cidade dos excluídos, que é em Bauru. Bauru foi um palco desse teatro mal ensaiado pela vida das pessoas. Isso ainda me choca, isso ainda me emociona. Ainda não tenho vergonha de quando eu falo, vir as lágrimas, porque a história me dá conhecimento, me dá subsídio. E eu tenho um grande relacionamento com a história. São 45 anos, Mara, de conhecimento e 38 como funcionário, vivendo todos os dias encontros e desencontros com essas pessoas. E é maravilhoso quando você encontra um paciente, um interno, que passou lá pela instituição há 30, 40, 50 anos, 60 anos, sabe? E continua tocando a sua vida feliz, porque conseguiram superar. Continua tocando a vida feliz, superando tudo aquilo que ele passou no passado, né? Então isso é muito lindo, é maravilhoso para mim e para tantas outras pessoas que visitam a instituição, que vai no Lauro, que ouve as histórias, que conhece um pouco dessa história, que é genuinamente bauruense. Muito bem. Jaime, eu só tenho que te agradecer por contar um pouco dessa história do Lauro, né, para você também ajuda a construir essa história e contando, né, o que você vivenciou, o que você vivencia com essas pessoas. Parabéns e obrigada pela sua participação. A história não tem dono, tem seguidores. E a gente continua seguindo ela. Muito obrigado por essa oportunidade de falar um pouco dessa história. Agradeço de coração, né? E pode ter certeza absoluta, tudo aquilo que eu tenho do material hoje, dessa parte muito rico da história, com quase 20 mil fotos, na maioria delas em preto e branco, eu vou passar, mas essa história vai ficar. Isso é muito bom. Obrigada, e a gente vai continuar falando aí futuramente. Obrigada. E em 2015 nós vamos continuar mostrando a história do Instituto Lauro de Souza Lima com a colaboração do Jaime Prado. E nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro.